Brincadeira, pessoal. Deixa eu tirar isso aqui daqui. Que a editora me mandou, mas não tem como fazer lançamento, né? Então, tem que ficar brincando com essas coisas aí. Ó, seguinte. Hoje, nós vamos falar sobre a aula 3 da disciplina Fundamentos Naturais da Geografia. Ok? Bom, em relação ao livro lá do lançamento, se vocês gostaram, vocês compartilhem, tá? Para divulgar. É só para a pessoa usar mesmo, esse é o meu único interesse. Bom, vocês já sabem como é que a natureza foi entrando aí, né? Na ciência, se desprendendo da religião, se desprendendo da filosofia, e foi se estruturando enquanto ciência, né? Os exemplos lá do século XVIII, que a gente viu na aula passada, lembra? E agora, como essa dimensão, ela está na análise geográfica, né? Então, vocês já, também pelas definições aí da aula passada, vocês já sabem que geografia é natureza e sociedade juntos, articulados, certo? E natureza e sociedade juntas, E a análise geográfica, ela requer que você considere aspectos sociais, aspectos naturais, fatos sociais e naturais articulados, variáveis, enfim, isso aí a gente discute em um outro momento, como chamar isso, né? E agora essa aula, como eu prometi, o objetivo dela é a gente começar a praticar essa análise geográfica, tá ok? Bom, até aqui a gente entendeu, bom, e aí, como é que usa isso? É simples. Então, eu escolhi aqui 5 temas para a gente praticar essa análise, tá? Olha, os temas são... Opa, peraí. Eu não estou compartilhando ainda. Peraí, calma. Apresentar agora. Tela inteira. E aí tem outra coisa, sabe? Tá bem corrido, assim. São 3 turmas, muitos alunos e os exercícios para corrigir, etc, etc. Manda de volta exercício, grava, faz encontro. Então, do jeito que sair, vai sair, tá? Eu não tenho tempo para ficar retocando a maquiagem e fazendo edição do vídeo. Tá ok? Então, vamos lá, tem um pouquinho de paciência. Vamos lá, compartilhar. Ok. Aqui. Acho que agora vocês estão vendo. Então, esse é, de fato, Peraí. Então, os comentários aqui. Os temas que eu selecionei. Alguns assentamentos humanos, algumas áreas de risco, agricultura, energia e alguns padrões urbanos e viários. São assuntos geográficos, que a gente vai ter como exemplo para exercitar a análise geográfica autêntica, que eu escrevi aqui, que é aquela que articula a natureza e a sociedade, tá ok? Então, a gente pode começar com o seguinte. Porque eu li a palavra ubiquidade, por isso que eu falei seguinte. Na hora que veio a palavra. Os recursos naturais, não só eles, mas os aspectos naturais, eles são ubíquos. O que quer dizer isso? Eles estão em todos os lugares, em todos os tempos. E o território que a gente estuda na geografia, ele tem essas 2 dimensões, a sociedade e a natureza, e muitas vezes, quase todas as vezes, essa relação é intermediada pelos recursos naturais, tá certo? Ou simplesmente por aspectos naturais que fazem com que aquela sociedade se organize assim, assado, além dos aspectos sociais, da cultura e da economia, etc., né? Bom, vamos lá, vamos direto para o assunto, tá ok?
Vejam aqui, começando em escala global, vocês já pararam para pensar sobre a distribuição da humanidade no planeta Terra? Vocês já repararam que algumas áreas são muito mais povoadas e populosas do que outras? Povoado é uma coisa, populoso é outra, são dois conceitos, mas vocês já devem saber disso. E que outras áreas quase não tem ninguém? São áreas em que as condições naturais elas dificultam a ocupação, por exemplo, todo aqui o continente antártico, toda essa parte norte, ou então os desertos quentes, dificultam a ocupação. São as áreas que, em geografia, a gente chamaria de anecúmenas. Tem o ecúmeno e o anecúmeno. Anecúmenos, aquelas em que a ocupação ela é bastante desfavorecida, aqui no caso por aspectos naturais. Então, nessa escala global, a humanidade, vocês sabem, né? O Homo sapiens surgiu aqui, foi indo para cá, passou para cá, veio vindo, mas foi, digamos, preferindo algumas áreas. Quais áreas? As áreas que estão ao longo de rios, as áreas que estão em climas mais amenos, as áreas costeiras. Por quê? Por causa dos recursos naturais, da sobrevivência, da água, do alimento, enfim, da mobilidade, da possibilidade, né? E, sobretudo, questões climáticas, né? Então, não que não tenha ninguém, claro, tem os tuaregs aqui, né? Tem muitos países aqui, assim, e muitos povos que vivem no deserto, os tuaregs, mas, comparativamente a outras regiões... então, essa é uma primeira análise preliminar geográfica em escala global de assentamentos humanos em que se relacionam aspectos sociais com aspectos naturais, tá ok? Distribuição da humanidade no globo. Vamos passar para a escala continental? Vejam, aqui, no caso da configuração territorial da América Latina, a gente tem um fato que, para nós, a gente já está muito acostumado com ele e nem questiona, mas outras pessoas que moram em outros continentes, outros países, às vezes perguntam, como assim um país enorme rodeado de países menores, né? Então, a história dá suas explicações, né? O Brasil, o vice-reino, a coroa veio para cá, tudo isso ajudou na integridade do território. Então, esses aspectos históricos que a gente está acostumado, eles são válidos e têm que ser mantidos, mas a gente pode acrescentar outros, como aspectos geográficos, né? Essa unidade territorial, ela pode também ter sido favorecida pelo fato de que o Brasil, a ocupação do território, ela estava muito voltada para a biomassa. E a biomassa espalha mais a população pelo território. Enquanto a mineração concentra, em torno das minas, vejam, o pau-brasil, ele foi explorado toda essa parte aqui, até mais ou menos aqui. Depois a cana-de-açúcar, toda essa faixa aqui. Depois teve, enfim, o café foi entrando para cá, se expandindo por São Paulo, pelo Paraná, etc. Depois a borracha, um grande contingente que, não nessa ordem necessariamente, de gente vindo de outras regiões, sobretudo do Nordeste, para o domínio amazônico. E também todas as monções, né, que iam para o interior do país procurando ouro e prata, que era o que eles queriam, né? Mas enquanto isso não acontecia, a exploração da colônia era muito voltada, muito rural, digamos assim, o Brasil. A história do Brasil é muito rural. Onde ela foi urbana mesmo, foi onde se encontrou ouro, nas Minas Gerais, as cidades históricas de Minas,
Por quê? Justamente porque o recurso natural mineral, ele concentra a população, fica toda em volta daquela mina, e aí isso demanda serviços mais diversos, infraestrutura urbana das mais diversas, entendem? E também por aspectos naturais mesmo, é muito mais fácil ocupar uma área de relevos aplanados, como o Brasil, sejam planálticos, planaltos sedimentares, com planícies, etc., do que uma área totalmente orogênica aqui, que são as Cordilheiras dos Andes, que, além de dificultar a ocupação agrícola, por exemplo, ainda tem a questão climática, né? Porque aqui nesse lado você tem extremos climáticos, tem desde picos gelados com neve, mesmo na linha do Equador você tem picos gelados com neve, até as áreas mais áridas do mundo, que é o deserto de Atacama. E aqui no Brasil você tem uma densa rede hidrográfica caudalosa que serve como em comunicação, a entrada pelos interiores, muitas vezes, quase sempre, eram por rios, mesmo no rio Tietê, que não era muito navegável, as monções iam pelo Tietê, né, da Comissão Geográfica e Geológica, para explorar o território, estudar o território, né, e ter base para ocupação. Então, rede hidrográfica, relevo aplanado, climas amenos, e tudo isso e recursos naturais voltados para a agricultura, para a biomassa, tanto biomassa, enfim, tudo isso ajuda a espalhar a população pelo território, ok? E vocês sabem que naquela época, para você dominar um território, você tinha que ocupá-lo, senão não era seu, só formalmente. Inclusive o Acre, que era da Bolívia, passou para o Brasil, porque o Brasil que foi lá ocupar. Não estou dizendo se isso é certo ou errado, estou dizendo um fato histórico, mencionando. Tá ok? Bom, veja numa escala mais nacional, olha que incrível essa configuração territorial aqui da Grande Cairo, no Egito. Ela está totalmente concentrada ao longo do rio e é o delta. Aqui tem a cidade de Alexandria, aqui o Cairo, Giza, etc. Mas essa configuração ela é muito nítida, não só por causa do recurso natural aqui, água e planícies fluviais para a agricultura, mas também pela ausência de recursos aqui nessas áreas. Então, essa escassez torna a configuração territorial muito marcante, não só pela existência do rio e das planícies aqui, como da não existência do rio e das planícies ali. Porque se houvessem vários rios para tudo quanto é lado, veja aqui o mapa do estado de São Paulo, do Brasil. Aqui a gente tem uma coisa mais ou menos parecida. Olha aqui o estado de São Paulo e veja como a ocupação ela é mais intensa ao longo dos rios. Está vendo aqui? Esse aqui é o Rio Paranapanema, aqui o Rio Tietê, aqui o Rio Grande. Vocês estão vendo que tem uma linhazinha de luzes mais forte ao longo dos rios? E também da costa, etc. Claro que isso não é determinismo, mas é melhor estar perto de um recurso que pode fornecer tanto alimento, quanto água, quanto transporte, etc. Então, como aqui tem muitos, essa situação contrastante não ocorre, como ocorre aqui. Mas se aqui tivesse muitos, também a gente não ia ter esse contraste tão grande. Tá ok? Linda essa imagem, né? Nossa Senhora, eu adoro. Ó, a plataforma continental. Vocês sabem, né? O que é plataforma continental? É a parte do continente que está submersa, né? Essa parte que, não sei se é exatamente esse verde aqui, mas parece que sim, porque aqui na Bahia ela é bem estreita.
depois ela larga para cá, na verdade é a crosta continental que está submersa. A crosta oceânica, ela começa depois. E o fato dela ser rampeada e larga assim, também nós já comentamos sobre isso, né, na aula passada. Não foi com vocês, foi com recursos naturais. Ela favorece também diversos usos, né, tanto de navegação de cabotagem, maior penetração de luz, enfim, formação de praias e também os hidrocarbonetos, né, que estão aqui, que a gente vai ver mais tarde, tá? Tudo bem. Brasília. Sempre Brasília foi associada a questões geopolíticas. Tem livros inteiros colocando Brasília como a capital da geopolítica e tal. E é claro que as principais razões, né, da transferência da capital do Rio de Janeiro para Brasília foi norteada por esses aspectos, né? A cidade tinha que ficar longe, protegida de movimentos sociais, etc., menos vulnerável, não é por causa de canhão. Alguém fala, vai ficar longe da costa, mas protegido. Não, imagina. Nessa época a gente estava em plena Guerra Fria, tem mísseis que atravessam continentes. É a maior besteira falar, ela vai ficar mais protegida da costa. Imagina um navio pirata chegando em 1960 com canhões. Não tem nada a ver. A questão envolve especulação imobiliária, envolve estar mais isolada de concentrações populacionais e movimentos sociais, sindicatos, etc, etc. Mas também tem os naturais, que quase nunca ninguém menciona, né? E na análise geográfica você tem que fazer um esforço, mas se debruça aí onde está Brasília. Você vai ver que ela está entre as grandes bacias, bem no meio, entre a Tocantins-Araguaia aqui, que é um anexo lá da Amazônica, no início, né, entre a do São Francisco e a bacia do Paraná. Estava ali. Não é à toa que ela foi colocada ali, no meio das nascentes das principais bacias. Inclusive, tem um lugar lá, no Distrito Federal, em Planaltina, que tem uma estação ecológica lá das águas emendadas, que em determinada época do ano juntam as águas da bacia do Tocantins-Araguaia com as nascentes, primeiras nascentes do Paraná, o que tornaria o Brasil oriental conceitualmente uma ilha. Mas isso é só uma curiosidade. E também os terrenos aplanados da bacia sedimentar contam, claro que contam. É muito mais fácil construir uma cidade num terreno assim do que numa área serrana montanhosa. A vegetação do cerrado, ela é muito mais, digamos, olha que horrível, né? Transponível. Ela é muito mais fácil de ser retirada do que áreas florestadas ou áreas de Pantanal, por exemplo. E, enfim, há aspectos, sim, naturais aliados aos sociais. Tem uma curiosidade, o professor Carlos Augusto Figueiredo Monteiro, que foi meu professor de recursos naturais, e ele está muito bem, obrigado, com seus 95 anos, mais ou menos. Ele contou uma vez para nós, no anfiteatro, que ele e a Dora Romariz, que era colega dele do IBGE, ficaram 3 meses no Planalto Central do Brasil, com uma expedição para tentar decidir qual era a melhor área para construir Brasília. Então, além desses aspectos naturais, tinham também questões, por exemplo, tinha uma corrente que queria que Brasília ficasse perto de Uberlândia, porque teria uma cidade já bem estruturada como apoio, né? E a outra corrente não, queria que ela
estivesse longe de qualquer outra cidade para ela não ter apoio nenhum, se desenvolver e atrair ocupação, estradas, indo para lá, etc. E essa segunda tendência, segundo o professor Carlos Augusto, foi aqui, vingou. Não vejam, numa análise geográfica, são diversos aspectos sociais, políticos e também naturais que a gente cruza para atingir uma compreensão bastante satisfatória, geográfica, né? Vamos lá? Eu ainda estou falando, agora estou falando de agricultura, né? Eu também assentamentos. Veja essa configuração territorial aqui, no estado de Rondônia, e olha ela em detalhe aqui. Tem como eu explicar isso só por aspectos sociais? Não. Porque o incentivo, a falta de fiscalização, a grilagem, etc., ao longo das rodovias, né? Então, aqui você tem uma rodovia e o esquema é ir fazendo incursões ao longo da rodovia e faz com que esse tipo de ocupação assuma um padrão que a gente chama de espinha de peixe, né? Obviamente, isso não pode ser explicado geograficamente só por aspectos sociais e políticos, né? Porque se não fosse a floresta, o relevo, isso nunca aconteceria, né? E tem aquela sequência de recursos naturais que são explorados. Primeiro, pegam as madeiras nobres, depois derrubam a floresta, que legal, né? Depois vai soja, depois vai gado, depois soja, depois, quando está já meio desgastado, aí entram com outras culturas. Vocês vão ver isso no capítulo 3 do livro Recursos Naturais do Brasil, se vocês se interessarem. E tem um link dele lá no plano da disciplina aí de vocês. Quer dizer, um link de um PDF meio antigo, já não é o livro, mas está lá mais explicado, mais bem explicado, tá? Então não dá para eu entender uma realidade dessa só com aspectos naturais, também não daria, ou só sociais, né? Vamos ver qual é o próximo. Olha aqui. Nossa, essa imagem está ruinzinha, né? Tem como entender essa configuração territorial só pela dimensão social, urbana, econômica? Não. Porque todos os grandes portos do mundo, eles estão sempre conectados a grandes cidades, né? Buenos Aires, aqui no continente, Manila, próprio Nova York, enfim, Beirute, o que mais? Bom, vocês vão ver, né? Grandes cidades, grandes portos sempre estão juntos, mas aqui não. Aqui nós temos o maior porto do Brasil, desconectado, uma cidade relativamente pequena para a sua importância, né? 400 e tantos, 500 mil habitantes, é pequeno para a importância do porto. Então, como explicar isso? E a gente sabe que, pelas teorias urbanas, o sistema viário, ele é indutor de urbanização. Então, se você constrói uma avenida para lá, isso, de certa forma, induz que a ocupação vai indo para lá. Ou uma estrada para lá, induz que a ocupação meio que se direciona pela facilidade, né, de locomoção, etc. Mas aqui, entre Santos e São Paulo, nós temos o maior sistema viário do Brasil, que é o sistema Anchieta Imigrantes, e que não foi capaz de conurbar essas duas regiões metropolitanas, né? A região metropolitana da Baixada Santista e a região metropolitana de São Paulo, elas não estão conurbadas, emendadas. Eu me lembro que teve o IGAL, Encontro de Geógrafos da América Latina, em 2005, aí na USP, e tinha uns alunos mexicanos vendo uma foto mais ou menos dessa, só que era um mapa político e não físico. E aí tinha uns alunos nossos explicando para eles, olha, aqui tem uma maior reserva da biosfera de Mata Atlântica, né?
entre as duas maiores regiões metropolitanas aí do estado, uma do Brasil. Aí os mexicanos falaram, nossa, que consciência ambiental. Aí eu dou um puxão de orelha nos nossos alunos. Falei, escuta, vocês não aprenderam lá com o Vidal de Lablache que você tem que colocar um mapa político sobre um mapa social? Vocês vão ver isso, um mapa físico, para a gente conseguir entender a realidade. Mostra para eles que aqui vocês têm uma escarpa tectônica de quase cerca de 750, 800 metros que dificultou essa conurbação. Se não estaria conurbado, com certeza. Então sobrou, não é que foi protegido. Agora é protegido. Então não faz análise geográfica pela metade, não. Tem que considerar. Vamos lá. Olha, as áreas costeiras, ó. Aqui tem uma apropriação imaterial do recurso natural, né? Esse é um conceito que eu quero que vocês leiam, pelo menos no capítulo 1 lá, vocês vão ler, embora não seja curso de recursos naturais, mas essa base conceitual vai ajudar muito vocês. Veja, aqui está havendo uma apropriação de um aspecto da natureza, né, que é essa visão para o mar, e a praia, os recifes, etc. Não é uma apropriação direta e nem material, que a gente vai lá, pega alguma coisa da natureza e transforma em alguma coisa, não, é indireta. Mas ela, por ser também indireta, ela tem um caráter cultural, porque em outros países, por exemplo, olha aqui Dubai, as áreas mais valorizadas não são as áreas costeiras, aliás, estão bem longe das áreas costeiras, tá vendo? Muito bem. E sempre vocês vão ter exemplos de ocupações, e se vocês prestarem atenção, vai ter alguma coisa relacionada a recursos naturais ali, ou aspectos do ambiente natural, né? Se aqui eu tenho um oásis e só aqui tem um água, obviamente... Ah, isso é determinismo, professor. Tá bom, então se quiser vai morar lá longe, onde só tem areia. Tá? Só para não dizer que a natureza está influenciando fortemente a sua ocupação, né? Quem manda sou eu. Então vai lá no meio do deserto, então, se quiser. É aquela história que vocês vão ver mais para frente, de possibilismo, de determinismo. O determinismo é a natureza levada ao extremo. A gente vai estudar um pouco isso. Por enquanto, só estou treinando a análise de... Olha aqui a cidade de Mirna, na Sibéria, por causa dessa mineração de diamante. Provavelmente, se não tivesse descoberto essa mineração de diamante, não teria ninguém nessa área aqui da Sibéria. Agora vamos passar para áreas de risco. Olha essa área de risco, que inclusive fica aqui em Itapecerica, onde eu moro. Você consegue explicar isso só por fatores sociais? Aspectos, né, razões socioeconômicas? Elas existem e estão presentes, né? Porque você vê, por esse tipo de ocupação, exclusão social, que se reflete em exclusão territorial, e acaba, digamos, gerando esse tipo de área de risco. Mas, se não tivesse essa vertente com concentração de chuva, talvez não tivesse esse risco. Porque eu posso mostrar para vocês muitas cidades do interior de São Paulo, em bacia sedimentar, que são áreas de exclusão social territorial, mas não são áreas de risco, porque não tem o fator risco. Você tem dois fatores de risco, ou vertente muito íngreme, com concentração de chuva, ou áreas aplanadas sujeitas à inundação. Esses são basicamente os dois. Se essas situações não tiver, você vai ter sim a exclusão social, a injustiça social, tal, mas o risco, da forma como a gente entende, não. Tá? Por outro lado,
você também nunca vai entender o risco apenas pelos fatores naturais. Ah, então se tem concentração de chuvas no verão e vertentes íngremes com solos, né, espessos, etc., maduros, então tem risco? Não, no Morumbi é assim. Morumbi e o Campo Limpo, eles estão mais ou menos no mesmo contexto paisagístico, mas eles não têm risco no outro, não. Então, também não dá para explicar só por aspectos naturais a existência de risco, porque pode haver uma ocupação. Nossa, os açorianos, eles são muito experientes em ocupar áreas de encosta sem que haja risco, por exemplo. Tudo bem, gente? Estou convencendo-os de que a análise geográfica tem que ser integrada. Pegar aqui a agricultura, essa foto eu usei no livro, numa cidade antiga, não tão antiga assim, Doura, Europos, na bacia do rio Eufrates. Então, tá vendo o rio aqui? Ele está atrás dessa ruína, toda a bacia, toda a planície fluvial usada até hoje para agricultura, e a parte urbana no que a gente chama de, terraço ou um platô, que não é atingido por enchentes. Então, as planícies fluviais inundáveis, elas são ocupadas para a agricultura, arroz, etc. E as partes um pouquinho mais altas, os platôs, ou os terraços fluviais mais acima, que não são atingidos, são ocupados para ocupação urbana mesmo. Olha, esse conhecimento existe há séculos e milênios, e parece que a gente desaprende, né? Porque a gente vê hoje áreas inundáveis sendo ocupadas. E aí depois chove e inunda, aí o governador, o prefeito vai lá e fala, ai, é porque choveu muito. Sempre botando a culpa na natureza, para se redimir das suas falhas e ineficiências da gestão. Não se ocupa a planície fluvial. A planície fluvial é o segundo leito do rio, ele vai inundar periodicamente. Se ocupa, sim, para campinho de futebol de várzea, para conservação ou para alguns cultivos. Né? Olha só o agronegócio. Tem como explicar um contexto como esse do agronegócio só por aspectos econômicos? A soja está em alta no mundo, o Brasil é o 5º ano que é o maior produtor de soja do mundo, e então é muito investimento, muita ciência, e tecnologia, etc. Só faz isso quem tem muito dinheiro, isso é excludente, porque as famílias que moravam aí foram expropriadas. Tudo isso é verdade. Tudo isso pode ser verdade. É impactante, porque tal, parará. Tudo isso pode ser verdade. Mas, se não fosse uma área plana, com um clima X, um relevo X e um solo assado, Z, né? Isso não ocorreria. Aliás, eu estou convencido de que para agronegócio o relevo é muito mais importante do que o solo, porque o solo você corrige, o relevo é bem mais difícil de corrigir, né? Tirar os morros daí para a máquina poder passar. O clima você ajusta com irrigação, se necessário e tal. Mas o relevo, eu acho que ele é dos componentes da paisagem. Vocês percebem que os componentes da paisagem são importantes para analisar isso, e não só o socioeconômico. Mas entre os componentes da paisagem, para esse tipo de agricultura, eu acho que o relevo é mais determinante. Então, olha, chegamos aí no item 3, que é a análise de contextos, dos que eu selecionei, chegamos aí em agricultura. Aqui tem um exemplo de plantio em curva de nível, se a vertente não for muito íngreme, e plantio em terraços, se as vertentes forem mais íngremes, como forma de contenção da erosão
manutenção ali do solo, dos nutrientes, etc. Ok? Muito bem. Deixa eu ver o que vem depois. Se você não levar em consideração o contexto da paisagem, na agricultura, digamos essa agricultura aqui, ó. Se o solo, inclusive, é no centro-oeste, que ela ocorre de forma mais intensa de São Paulo, indo para o centro-oeste, enfim, agora mais para o norte também, meio norte, etc. Então, provavelmente próximo das nascentes do Araguaia. Se o solo fica muito exposto, olha o que acontece, assoreamento. Então, como é que um geógrafo explica isso? Ele explica isso por a articulação dos componentes da paisagem e a ocupação humana. Então, a ocupação humana é voltada para o cultivo de soja, está provocando erosão e, consequentemente, assoreamento dos leitos dos rios. Isso o geógrafo, né? O leigo, que mora ali, muita gente vai de Goiânia para o Rio Araguaia, porque tem praias, eles adoram as praias, né, ali do Rio Araguaia, mal sabem eles que aquilo lá é um impacto ambiental. Você não chega, que praia legal, vamos lá fazer um churrasquinho e tal. Eu mesmo já fui em Aruanã, que é uma cidade na divisa de Goiás com Mato Grosso, da beira do Araguaia, para curtir praia. Isso nos meus idos tempos de estudante de geografia, que a gente pegava a mochila e saía por aí. Para tudo quanto é lugar. E o geógrafo vai olhar para isso, ele não vai ficar muito confortável. Ele não vai falar, que praia legal, dá para fazer churrasco. Ele vai, como ele tem consciência de como a paisagem funciona, ele vai pensar, putz, está tendo um enorme desmatamento por aí, que está deixando o solo exposto para esse material chegar aqui. Aspectos de uso e ocupação associados a aspectos da paisagem. É assim que a gente faz análise geográfica. Tá ficando muito longo? Não, eu acho que falta pouco. Olha só, agora para o tema energia, né, que é o terceiro e penúltimo tema que a gente tinha escolhido aí para analisar. Essa é uma imagem, não sei se eu já mostrei para vocês, é a imagem do represamento da hidrelétrica de Balbina. Pai do céu. São mais de 2.600, se não me engano, 2.360 ou 630, sei lá. Maior do que o de Itaipu, o lago. Para gerar 250 megawatts de energia só, o que uma usina pequena hoje consegue fazer. Ou seja, um lago maior do que o de Itaipu, que inundou 333 milhões de metros cúbicos de madeira e mais, tudo foi por água abaixo mesmo. Olha, esses chumacinhos brancos aqui não são ovelhinhas pastando não, tá? São nuvens. Só para vocês terem uma ideia do tamanho de estrago que eu considero o maior impacto ambiental gerado pelo homem na história do Brasil, maior até do que esses mais atuais, assim, porque esse tem a questão de que ele foi planejado para ser assim, né? Esse que é o problema. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? No plano da energia, né, no tema energia, a gente sempre vai ter que associar aspectos sociais, econômicos e naturais. Né? Essa energia, é necessária essa energia para desenvolver a região, etc. Para quem que vai essa energia, como que ela vai ser produzida, será que não seria melhor colocar umas termoelétricas a gás, já que tem muito gás aí no Amazonas natural, de ótima qualidade, do que inundar essas áreas assim, ou então fazer diversas pequenas PCHs, né, pequenas centrais hidrelétricas, que elas têm um impacto muito menor do que isso. Por que isso ocorreu? Porque se foi inundar um rio numa área plana. Né? Não dá. Não vai gerar energia. Esse lago tem 7 metros de profundidade. Por isso que não gera quase energia. Não cria energia potencial,
E é o estrago, né, no ambiente, para populações indígenas, enfim. Eu não gosto nem de olhar para isso aí, não sei por que eu fico... Aqui tem um outro caso de aproveitamento energético, né? Você tem o polo petroquímico lá, Cubatão, que precisa de energia. E como gerar essa energia? Trazendo água da Billings lá de cima por essas tubulações para gerar energia ali, né, em Reborden. Vocês vão ver, quem desce para lá, que tem uma outra sequência de tubos mais finos subindo. Não está aparecendo aqui. Os tubos mais grossos, espessos, estão trazendo água para gerar energia, e os mais finos estão levando, por bombeamento, os produtos da indústria petroquímica, né? Óleos, derivados, diversos derivados da indústria petroquímica, tá bom? E aí, no caso, a escarpa do Planalto, ela foi, que é uma forma, ela foi aproveitada para gerar essa energia cinética. Você tem lá em cima uma energia potencial da represa, e quando essa água é solta aí, ela vai gerar energia cinética, que vai gerar as turbinas, e se transformar em energia elétrica. Tá bom? Esse é o capítulo 4 do livro Recursos Naturais, mas a matéria é outra. Eu estou só aqui em Fundamentos Naturais da Geografia, tentando mostrar para vocês como se faz análise geográfica. Não se pode negligenciar nem os aspectos sociais, nem os naturais. Ok? Essa é a usina de Xingó, no Rio São Francisco. Ela tem mais ou menos uns 60 quilômetros quadrados de área inundada, porque o rio ali ele é bem entalhado, quase não tem represa. Para gerar muito mais energia, não lembro quantas vezes mais, eu estou sem essa informação agora, mas acho que tem aqui, deixa eu ver. Peraí. Desculpa. Depois vocês olham lá, eu não lembro qual é o tanto de energia que Xingó, mas é assim, no mínimo 10 vezes mais do que Balbina. Só que lembrem, Balbina tinha 2.500 mais ou menos quilômetros de área inundada. E essa aí tem 60 quilômetros, né, para gerar mais de 10 vezes mais de energia. Então, ela é tida como um modelo. Só que o geógrafo, ele também não vai ficar só olhando sob o aspecto da engenharia, né? Em termos de engenharia está ótimo, a relação de área inundada pela produção de energia está ótimo, mas o geógrafo não é assim, o geógrafo não é engenheiro. Eu me lembro em 2001 ou 2002, eu fui para Traipu com um grupo de alunos da USP num projeto que existia, que se chamava Universidade Solidária. Nós ficamos lá umas 3 semanas. Fica a jusante dessa barragem, bem a jusante. Então, o que estava acontecendo lá? Estava todo mundo empobrecendo, porque a barragem, a jusante da barragem, a água vai sem sedimentos, com bem menos sedimentos, o que prejudica a pesca. E quem gosta de água limpinha cristalina é a gente. O peixe gosta de água com bastante sedimento, né, de nutrientes. E também os cultivos de arroz nas margens também estavam sumindo, porque as margens estavam secando. Então, o impacto de Xingó, eu não posso pegar uma usina e falar assim, o impacto é a montante, olha, não inundou quase nada, mas precisa ver a jusante também o que acontece. Porque se você privilegiar só a energia, você vai deixar as várzeas secas lá e vai prejudicar a pesca, a risicultura, etc. Então, a gente tem que ver o contexto por inteiro, tá? Articulando aspectos naturais e sociais dentro de um contexto geográfico, né? Não é pontual ali, eu subo aqui e vejo assim, em volta ali o que está acontecendo, não. Tá ok? E deixa eu ver se tem mais alguma coisa sobre energia. Tem.
Olha só a distribuição das hidrelétricas pelo Brasil. Como é que vocês explicariam essa alta concentração no Centro-Sul, já que no Amazonas tem muito mais rio? Mais uma vez, a análise geográfica, empiriológica, factual, ela tem que articular aspectos sociais, socioeconômicos, né, e naturais. Então, em relação ao socioeconômico, é óbvio que a demanda de energia é muito maior no centro-sul do país. Esse é um fator que ajuda a explicar. Por outro lado, os rios do centro-sul são rios planálticos, são mais represáveis do que os rios amazônicos, né? Olha aqui a maligna, aqui, ó, da Balbina, tá? E isso vai ter outras transformações depois para outros usos, porque quando você represa um rio e nesses represamentos tem eclusas, eles se tornam navegáveis, mesmo que originalmente eles não eram navegáveis, mas hoje o Tietê ele é inteirinho navegável, a partir de Barra Bonita até Itaipu, que Itaipu não tem eclusa, então para lá. Que aí já não é mais o Tietê, já é o Paraná, né? Tá? Então essa concentração ocorre tanto pelo fato dos rios serem planálticos, então embora o potencial hídrico seja menor do que na Amazonas, no domínio amazônico, o potencial hidrelétrico é maior porque são rios planálticos. Tá ok? E beleza. Deixa eu ver se tem mais algum. Acho que a gente vai para o último item agora, tá? Que eu não quero fazer aulas muito longas, porque vocês não assistem. E eu canso. Vamos lá. Padrões urbanos e viários. Chegamos no último tema para ser analisado. Veja, esse é o esquema do perfil do estado de São Paulo, né? Você tem aqui Santos, aí tem essa escarpa de Planalto, escarpa tectônica aqui que a gente chama de Serra do Mar. Depois vocês vão aprender direitinho como isso se formou. Depois tem uma bacia enorme sedimentar. Essa bacia, depois que ela, né, ela começa a se circundenudar, toda a bacia, é um termo de Aziz Absaber, circundenudação de bacias sedimentares. Então, toda bacia sedimentar, ela tem depressões periféricas. E essa aqui é a depressão. O mesmo sistema que estava levando os sedimentos para lá, agora está escavando, né? Muito bem. Então, eu tenho aqui terrenos muito mais dissecados. O que é um terreno dissecado? É o que você até hoje chama de acidentado, mas agora você entrou na geografia, você sabe que a gente não fala mais relevo acidentado, a gente fala relevo dissecado, é o relevo serrano, né? Sinuoso, enfim, dobrado, tá ok? Então, até então, você chamava de acidentado. E depois você tem a unidade 1 e 2, que é a bacia sedimentar, de relevos mais aplanados, né? Vamos ver o que isso pode influenciar. Olha aqui uma configuração, um modelo urbano paulista de área sedimentar. Ó, esse aqui é Washington Luiz. O padrão viário, as estradas são retas, o traçado é retilíneo, as quadras são grandes, as avenidas internas são grandes, etc. Porque a cidade meio que se espalha à vontade ali, porque você não tem nenhum obstáculo. Se tivesse, dava um jeito. Mas como não tem, então a tendência é que todas as cidades do interior de São Paulo, situadas nessas unidades 1 e 2, elas têm mais ou menos essa configuração, né? Retilínea, alongada, etc. Esse seria um primeiro. Como é que eu vou analisar isso? Só sob aspectos econômicos, sociais. É claro que as estradas, elas são fluxos de mercadoria, pessoas, etc., que podem ser polo, uma cidade pode ser polo de atração econômica, então, tudo isso está valendo, né? Na análise geográfica. Tudo isso está sendo considerado, mas
o geógrafo vai prestar atenção também em outros aspectos relacionados à dimensão física do território, natural. Veja aqui. Olha quando a dimensão natural não é considerada devidamente. Esse é o caso da Transamazônica. Como é que constrói uma estrada no domínio amazônico que chove todo dia, os solos são, em grande parte dos trechos argilosos, não tem como rodar ali. Não foi uma boa opção. Ela só funciona bem em alguns trechos até hoje. Não é culpa do ambiente, é culpa de uma má adaptação da dinâmica social sobre a dinâmica natural. E depois de tantas décadas errando, pelo menos em termos de adaptação ao ambiente, e a gente aprendeu a fazer estrada, né? Essa rodovia aí, segundo aí do Imigrantes, segundo exemplo, ela praticamente não desmata. Ela é túnel, pontilhão, túnel, pontilhão. E não é só por causa da questão ambiental também, porque se você desmata uma encosta para passar uma estrada, ela vai cair. Os deslizamentos de encosta, que a gente chama queda de barreira, né, que o pessoal chama aí né? Então, ela não tem esse problema, nunca vai ter a Nova Imigrantes, além de ter desmatado o mínimo. Né? Tá? Isso aí é o quê? É uma adaptação boa. O primeiro exemplo, uma má adaptação. O segundo exemplo, uma boa adaptação do uso e ocupação às condições naturais. Olha aqui um outro padrão urbano. Essa é a cidade, acho que de Guaratinguetá, eu acho. Veja, você tem, no Vale do Paraíba, uns padrões urbanos alongados, né? Veja. Mas se você olhar pelo aspecto social, socioeconômico, você pode explicar, olha, ele está na beira da Via Dutra e entre os dois maiores polos econômicos do país, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, é meio que natural, entre aspas, que essas cidades ao longo da rodovia se alonguem. Por outro lado, você tem, do lado de cá, as vertentes continentais da Serra do Mar e do lado de lá, a Serra da Mantiqueira. Então, é uma calha natural também. Essa cidade não teria muito como, digamos, crescer de forma transversal ao que está aí. Né? Então, vejam, existe sim limitações naturais, porque é muito mais fácil ocupar a bacia de Taubaté do que ocupar as encostas da Mantiqueira, e também os aspectos econômicos. Né? Está entre os dois maiores polos, está numa rodovia importante, etc. Então, essa é digamos, um outro padrão urbano que a gente pode analisar geograficamente. E olha um outro aqui. Praia Grande. Vocês já viram uma cidade desse jeito? Dificilmente, né? Então, isso pode ser explicado pela especulação imobiliária, turismo, etc, etc. Tudo isso está valendo. Mas eu tenho que considerar que ela está entre a serra e o mar. Tem esse fator que está influenciando também. Tá? Não é só a especulação imobiliária, o desejo, o anseio de estar de frente para o mar, etc., turismo, e a falta de um planejamento mais adequado, né? Porque aí provavelmente muitas áreas de mangues foram aterradas, o que hoje já seria mais difícil de acontecer uma situação dessa. Porque os mangues são áreas que têm que ser protegidas, né? Vocês sabem, né? Proteção permanente. Tá ok? Então, aqui mais um exemplo de um padrão alongado, em que você pode explicar por fatores sociais, culturais e naturais. Aqui é a minha terrinha, Tapicerica. Olha só, esse padrão é diferente dos outros, né? Aqui, para andar de bicicleta, só se for mountain bike. Porque você está subindo, você está descendo.
a cidade aqui é como uma acrópole, ela está no topo de um morro cristalino, mas enfim. Todas as cidades que estão a leste do estado, tirando o Vale do Paraíba, né, ou a Bacia de Taubaté, mas a leste do estado, que é a área orogênica de Serrana, né, que são os domínios morfoclimáticos e fitogeográficos do Atlântico, todas elas terão um padrão mais ou menos assim. Todo sinuoso, contornando aqui, contornando ali, cortando um morro aqui, fazendo uma ponte ali, tudo para se adaptar, para poder ocupar. Veja como é diferente de Araraquara, né? Um padrão urbano bem diferente. Não tem influência da natureza aí? Claro que tem. Não tem a determinação, né? Mas tem uma forte influência, tem. Então, esse é um padrão típico das cidades da parte leste do estado de São Paulo e todo o sudeste, as cidades que estão assentadas sobre planaltos orogênicos, serranos. Vocês vão aprender direitinho o que é o planalto orogênico, planalto sedimentar, planalto arqueado. Aliás, se vocês olharem aquela revisão de geomorfo que eu mandei, vocês já vão aprender tudo isso. Tá? Adianta aí o expediente aí, vai. Bom, veja, o próprio uso dos recursos, né? Você tem a região metropolitana aqui, ela, São Paulo está numa bacia, mas no entorno, e fora a bacia de Taubaté, o resto é tudo cristalino. Então, veja quantos represamentos tem. Porque em ambiente cristalino e serrano, é mais fácil represar água do que buscar água nos aquíferos. Ao contrário de bacia sedimentar, mas isso a gente vai ver depois, tá? Olha aqui um padrão, um quarto padrão metropolitano. Aqui tem tudo misturado, né? Não dá para classificar. Aqui fala, que padrão é esse? Então, em geografia é assim, toda vez que não dá para classificar ou para explicar direito, fala, é todo um padrão complexo aí, que só pode ser percebido sob uma abordagem holística, sistêmica, sei lá o quê. Né? Não tem nada de caótico aí, nem de desordenado, né? Todos esses padrões aí, eles ocorreram por intenções, mesmo que as intenções não sejam as que nós gostaríamos, né? Mas teve a especulação imobiliária, teve corrupção na política, tudo isso que levou a todos esses padrões aí diversos, principalmente nas periferias, essas ocupações chamadas irregulares, né? Caóticas, tal. A gente tem que ter cuidado no uso desses termos, tá? Deixa eu ver. Dá uma olhada, para terminar, um padrão de ocupação exterior, essa cidade de Bogotá. Né? Veja, os prédios mais altos estão no entorno da cidade, não no centro. E a gente, quando teve o EGAL no EGAL seguinte, em 2007, nós subimos lá no Monte Serrat para ver a cidade, e a gente reparou isso. Os prédios mais altos não estão no centro, estão na periferia. Por que será, né? Aí alguns falavam assim, é um novo paradigma urbano que quebra essa estética yankee de cidades americanas, que tem que ser o prédio. Por que prédio alto tem que ser no centro? Bom, a gente está falando de um ambiente que tem atividade sísmica e a parte central da cidade está numa bacia sedimentar. Então, se você construir um prédio desse, tipo torre, na bacia sedimentar, a hora que tiver um abalo sísmico, ele cai. É o que aconteceu com a cidade do México em 1985. Procurem lá no Google. Depois daquilo, aprendeu-se que não. E você sabe que se esse prédio desse tamanho está ali, é porque embaixo é cristalino, não é sedimentar. Você consegue delimitar a passagem do cristalino da cordilheira para a bacia sedimentar pelo modelo dos prédios. Porque quando vai saindo, vai se afastando do cristalino, chegando você só vai ver prédios assim, tipo blocos, mais baixos e mais largos, portanto, mais estáveis. Né? Então, não tem como
o geógrafo explicar isso só por aspectos sociais naturais. Então, cansou já, né? Isso. Eu falei tantas vezes essa mesma frase que até eu cansei. Veja uma outra foto aqui, ó, Bogotá. Tá vendo? Todos os prédios torres. Se é um prédio torre desse tamanho, está no cristalino. Aqui é a parte central, são prédios menores, tipo bloco, mais estáveis. E aqui é a Cordilheira dos Andes, isso aqui treme, né? É isso aí. Aqui é Teherã. Cidade linda. É bem poluidinha também, né? Bem agitada economicamente, ó, o tanto de carro que tem aqui. Mas queria mostrar Teherã para vocês, porque ocorre mais ou menos uma coisa parecida. Não está dando para ver muito por causa da poluição mesmo, mas esses são os montes Alborz, que ficam encostados, né? A cidade fica encostada ali. E esse é o mesmo esquema, esses prédios mais altos aqui, eles vão acabar ali sumindo, porque eles estão ali porque está bem assentado no cristalino, e ali também tem terremoto. Então, é mais ou menos o mesmo esquema. A bibliografia de apoio é o capítulo 3 desse livro aqui. Se gostarem, compartilhem. Tá ok? E agora vocês terão uma atividade que não teve na aula 2, na aula 3 agora tem. Eu quero que vocês escolham um contexto, seja de energia, de agricultura, de padrão urbano, de área de risco, o que vocês quiserem, mas um contexto que nós não analisamos, né? Para não repetir o que a gente analisou, e tentem, então, em uma página, fazer uma análise geográfica, autêntica, articulando aspectos sociais e naturais para dar o quê? Uma explicação para aquilo, para promover uma compreensão daquele contexto. Tá ok? É isso. Estamos falados, então eu não vou nem mandar e-mail falando qual é, já está lá, inclusive no plano de ensino da disciplina, está lá, a aula 3, a atividade é essa. Tá ok? Muito bem, pessoal, muito obrigado aí. Espero que a aula não tenha ficado muito longa, nem muito chata. Depois eu vou ver quanto tempo deu. E eu vou colocar um link no YouTube para todo mundo que quiser ter acesso. Tá ok? Epa, peraí. Agora é a hora que eu começo... Peraí. Aqui. Aí. Agora é a hora que eu me embanando. Tá bom? Estamos combinados? Eu vou mandar o link dessa aula. Depois vocês leiam o capítulo 3, façam as atividades, e na quarta-feira que vem a gente tem nosso encontro semanal, aula online, síncrono e tal, essas coisas, tá ok? Até mais então, bom fim de semana, hoje é sexta-feira, fim de semana está chegando, estudar muito. Tchau aí para vocês, tchau. Sair,